tarde, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Eu sou o Vinícius e, como nós temos falado, nós temos conversado sobre mentiras que atraem, sobre heresias que são destruidoras, heresias que destroem a vida das pessoas. E hoje gostaria de concluir com os irmãos esse assunto. Vamos falar sobre a visão bíblica, sobre o que a Bíblia diz acerca desses falsos ensinos. E no capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 1, é o que nós estamos baseando, usando como base para falar desse assunto. Diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então as heresias, irmãos, elas são destruidoras. Elas não só destroem a vida das pessoas que as pregam, mas também as pessoas que escutam e que dão ouvidos a essas heresias. Então, irmãos, o que a Bíblia diz sobre os falsos ensinos, sobre os ensinos errados? Acabamos de ler. As heresias são destruidoras. As mentiras, irmãos, atraem pessoas e, ao atrair, seduzem elas e destroem, por fim, a vida delas. Então, irmãos, heresias são destruidoras. E os falsos profetas, eles sabem muito bem que eles estão pregando a mentira. Só que eles fazem isso porque são orgulhosos. Eles querem satisfazer os seus interesses, os seus desejos. Então, os falsos mestres, os falsos profetas introduzem essas mentiras, às vezes até no meio do povo de Deus, para atrair, para seduzir, para conquistar essas pessoas e assim acabar por destruir a vida delas. Então, irmãos, devemos tomar cuidado porque as heresias, elas são destruidoras. A Bíblia é suficiente. A palavra de Deus é suficiente, meus irmãos. Nós não precisamos de mentiras, precisamos da verdade. E olha só o versículo 16 do capítulo 3 de 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, versículo 16. Diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que a Bíblia afirma sobre ela mesma? Ela é a Escritura, a verdade de Deus, inspirada por Deus e útil para ensinar o povo de Deus, para ensinar o homem a viver na verdade. Então, irmãos, a Bíblia ela é suficiente. Nós precisamos da palavra de Deus. Tudo aquilo que não está concordando com a Bíblia, nós devemos rejeitar. Nós devemos repudiar, porque a palavra de Deus é a verdade. Ela é a verdade. Toda a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino do povo de Deus, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda obra e ele seja perfeito. Nós precisamos da palavra de Deus. A Bíblia é suficiente. Cristo, meus irmãos, ele é suficiente. Cristo é suficiente. Abram as suas Bíblias, por favor, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4,12, diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro, não há Maria, não há suas obras, é somente Cristo. Você não pode ser salvo por outras pessoas, somente Cristo é quem pode te salvar, irmãos. Nós falamos no começo, na primeira live, que são 3 os pilares que sustentam a nossa fé. A Bíblia, ela é a verdade de Deus, a salvação pela fé em Cristo Jesus e a Trindade. São 3 pilares essenciais para a nossa fé. Então a Bíblia, irmãos, ela é a verdade de Deus, ela é suficiente. Cristo é a nossa salvação, ele é suficiente. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia também aponta para a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha só Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, o versículo
26 e 27. Diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. 28. Estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então perceba, aqui no contexto de Atos capítulo 2, então Filipe é encaminhado ali para se encontrar com esse eunuco. Agora perceba o que fala o versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Olha só, uma ordem do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa. Ele é o próprio Deus. Atos também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo atua muito no livro aqui. Lá em Atos capítulo 5, versículo do 1, a história basicamente inicial ali de Atos capítulo 5, fala que Ananias e Safira, eles tinham um certo terreno, só que eles ocultaram a parte do valor que eles disseram para os apóstolos. E olha só, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Olha só o que fala, o final do versículo: não mentistes aos homens, mas a quem? A Deus. Eles tinham mentido ao Espírito Santo. E aí Pedro, ele fala: mas mentistes a Deus. O Espírito Santo, irmãos, é o próprio Deus. O Espírito Santo é o Senhor Deus. Ele é Deus. Cristo também é Deus. Olha só, João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. No contexto aqui, Jesus está falando sobre a sua divindade, né? Ele está repreendendo alguns fariseus e ele fala isso aqui. Alguns judeus que estavam questionando sobre ele, né? E ele fala no versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. E é interessante nós pegarmos essa expressão eu sou e olhar para Êxodo capítulo 3. Lá aparece o anjo do Senhor dentro da sarça ardente, só que a Bíblia fala que quem estava ali é Deus. E aí Deus acaba declarando: eu sou o que sou. E o anjo do Senhor, irmãos, aponta para Cristo. É uma cristofania. Então quem estava ali era o próprio Senhor Jesus. Jesus é Deus, irmãos. Jesus é Deus. O Pai, obviamente, também é Deus. No texto de Mateus, quando tem ali o batismo, o Pai fala ao Filho: este é meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um só Deus. A Bíblia, ela defende isso. Um só Deus, somente um Deus, que se manifesta em três pessoas diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, irmãos, estes pilares nós devemos conservar. A Bíblia, ela é suficiente. Cristo é suficiente. A Trindade, irmãos, é verdadeira. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus que se manifesta em três pessoas diferentes. Então, irmãos, nós vimos que são muitas as seitas que ensinam mentiras. São muitas heresias que enganam as pessoas. São muitas mentiras que atraem e que seduzem as pessoas. E que a Bíblia, irmãos, ela é quem deve nos orientar pelo caminho correto. Nós devemos manter a nossa fé, a nossa esperança na palavra de Deus. Devemos conhecer de forma tão íntima a palavra de Deus que qualquer mentira soe de forma ruim nos nossos ouvidos. Nós devemos identificar as mentiras e combater elas na verdade de Deus. Então, que Deus os abençoe. Muito obrigado.